Mateus, ele era judeu. Então, ele escreve o evangelho que leva o seu nome para um público que se relacionava com Deus através da lei mosaica. Um povo que frequentava o templo em Jerusalém, as sinagogas, e que, portanto, aguardava a manifestação do profeta que Deus havia prometido. E o Mateus, ele registra a ocasião em que Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, o Espírito vem em forma corpórea como pomba sobre ele, ouviram-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí no capítulo 4 ele narra que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele vai vencer esta tentação. E o capítulo 5 mostra a ocasião em que Jesus, ele vai até o Monte das Oliveiras. Ele percebe a aproximação das multidões, porque Jesus havia operado alguns milagres que abriram caminho para que muitas pessoas viessem a segui-lo. E então, no alto de um monte, Jesus chama os discípulos para perto de si, e então ele vai proferir o seu mais conhecido e eu diria que importante discurso, que é o Sermão do Monte, onde ele fala com os seus discípulos, e a multidão também o ouve. É neste sermão, nesse discurso, que Jesus estabelece as doutrinas do cristianismo, aquele conjunto de princípios que farão parte da vida do cristão, serão a base da nossa cultura cristã. E é nesse discurso que Jesus vai falar de tantos assuntos. Ele vai falar sobre o divórcio, sobre o adultério, sobre não juntar tesouros na terra. É nesse discurso que Jesus fala acerca do perdão. É nesse discurso que Jesus fala acerca dos tesouros do céu. É nesse discurso que Jesus fala acerca do caminho apertado, da porta estreita, da porta larga. E a verdade é que ininterruptamente Jesus vai pregar. E o Mateus registra esta pregação no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. E a minha intenção é começar, a partir de hoje, de modo introdutório, a pegar versículo por versículo, desde o primeiro versículo do capítulo de número 5, e ir investigando, estudando, pesquisando, e nos próximos domingos nós vamos pregar sobre esse discurso de Jesus, explorando todos os pontos dele, porque isso nos obriga a tratar de assuntos que não é comum nas igrejas. Quando você viu alguém pregando sobre divórcio? Faz tempo, não faz? Eu mesmo nunca preguei. Quando você ouve pastores pregando sobre porta estreita, caminho apertado, é muito difícil. Então, se este é o discurso mais importante de Jesus, é porque ele tem que fazer parte da vida da igreja. Então, nós vamos começar hoje fazendo uma introdução e pegando um versículo que fala acerca da bem-aventurança. Mas eu quero a princípio ler Mateus capítulo 5, do 1 ao 3. Está escrito assim: Jesus,
Vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, te exaltamos mais uma vez, te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, as tuas bondades, as tuas misericórdias, elas duram para sempre, Senhor. E este é o momento em que o Senhor falará com a tua igreja, este é o momento em que o Senhor trará uma mensagem ao nosso coração, Pai. A minha oração é para que o teu Espírito Santo tome o lugar que te pertence neste altar e fale ao coração dos nossos irmãos que aqui estão, como também daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E eu oro pedindo, Pai, para que aonde esta palavra chegar, o Senhor cumpra todos os propósitos que o Senhor tem a realizar, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Deus, ao longo da história, Ele se revelou através da vida de homens que foram chamados por Ele e levantados para cumprir um propósito. Quando depois de mais de 4 séculos, por exemplo, os israelitas estavam cativos no Egito, Deus então chama Moisés e diz a ele: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e por isso desci para livrá-los e levá-los a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel. E Deus deu a Moisés a missão de ir diante do rei do Egito dizer que o Deus invisível, o Todo-Poderoso, havia dado ordens para que Faraó libertasse ou permitisse que os descendentes de Abraão saíssem daquela terra de opressão e partissem pelos desertos em direção à terra que Deus havia prometido. Então Moisés, ele assume um protagonismo na história. Ele vai ser um instrumento usado por Deus para resgatar o seu povo do Egito. Moisés vai ser um líder, uma influência. As pessoas sabiam que Deus falava através da vida de Moisés. Então, Deus se revela aos hebreus enviando as pragas que vão devastar o Egito. Deus se revela aos hebreus quando a comida vem do céu, quando a água vem da rocha, quando Ele abre as águas do Mar Vermelho. E em todas essas ocasiões, a figura de Moisés, o homem Moisés, o homem levantado por Deus, estava ali presente. E foi a Moisés que Deus deu as tábuas das leis. Deus chamou Moisés a um particular no monte, e depois de 40 dias, Moisés ele vai descer com aquele código de ética, com os mandamentos da lei. Deus já havia dado ordem a Moisés dizer ao povo que aquele seria o seu povo, a sua propriedade peculiar. Ele seria o Deus deles. E quando Moisés disse isso ao povo, o povo se alegrou. E quando você lê o Êxodo capítulo 20, então Deus, Ele vai dizer ao povo: não tenho outros deuses diante de mim. Porque Deus sabia que o Egito era um território pagão e, portanto, os seus habitantes veneravam muitos deuses. Então, Deus vai transmitir através de Moisés as leis. Eu quero que você vá comigo para Deuteronômio capítulo, Êxodo capítulo de número 31. Livro do Êxodo capítulo de número 31.
E eu quero ler com você o versículo de número 18. Êxodo capítulo 31, versículo de número 18, está escrito assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Moisés foi o homem que recebeu de Deus as leis, que nós conhecemos como 10 mandamentos, mas que na verdade são 613 ordenanças, estatutos, que vão fazer parte, que vão formar a Constituição de Israel. Aquele código de ética. Todo judeu, quando ele crescia e começava a frequentar o templo, começava a frequentar a sinagoga, eles ouviam os líderes religiosos ensinando os trechos da lei mosaica, da lei de Moisés. Então, a figura de Moisés era uma figura histórica para a nação de Israel, e isso mesmo depois da sua morte, porque entenda, Moisés era finito. Moisés um dia morre, e quando Moisés morre, Deus levanta Josué, para que Josué desse continuidade à missão que Moisés iniciou. Então, apesar de ser um homem relevante, importante para a sociedade judaica, na antiga aliança, Moisés um dia morre. E um outro profeta que também Deus usou, e usou muito para se revelar, foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele recebe de Deus a missão de ir diante do rei Acabe, e dizer que não haveria chuva sobre Israel, porque o povo, sob a influência de Acabe e Jezabel, estava vivendo o período mais crítico da sua história. Eles viviam o apogeu da apostasia, estavam totalmente virados contra Deus, se entregaram aos cultos pagãos, veneravam Baal e Astarote, e Elias foi o homem que Deus levantou para ir diante do rei e provar que Deus verdadeiro só existe um. Então, você conhece a história, 3 anos e 6 meses não chove em Israel, e então, Elias vai ser um profeta muito procurado pelo rei Acabe, a rainha Jezabel queria matá-lo, até que depois deste espaço de 3 anos e meio de estiagem, de seca, de fome, de miséria, então Elias, ele se apresenta diante do rei Acabe e faz um desafio aos profetas de Baal, que é aquela ocasião do capítulo 18, onde ele vai dizer que cada um deveria trazer um sacrifício e colocar no altar, e eles iriam orar, e o Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus verdadeiro. E a missão de Elias era justamente fazer com que o povo despertasse para a verdade. A missão de Elias era convencer os filhos de Israel que Baal não é Deus, que Astarote não é Deus, e que Deus verdadeiro só existe um. Então, quando Elias faz o desafio aos profetas de Baal, a palavra mostra que os profetas oraram por horas, e não houve sinal algum do céu. Mas quando Elias fez uma oração direta e objetiva, diz a palavra que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava no rego, e o povo vai começar a gritar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias foi o profeta que ressuscitou o filho de uma viúva. Elias foi o profeta que disse àquela viúva de Sarepta: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Então, quando ela ouviu a voz do profeta e fez conforme ele havia instruído, Deus operou um grande milagre, multiplicando aquele azeite, de modo que a farinha não acabou, o azeite da botija não faltou, conforme as palavras de Elias.
E entre tantos profetas, Elias e Moisés eram os mais conhecidos. Mas Elias, assim como Moisés, morreu. E quando Elias morre, Deus levanta um outro profeta. Entenda, eu estou falando de Moisés e Elias, que foram homens relevantes na sua época, que marcaram a sua geração, mas todos eles um dia morreram, perderam este protagonismo. E entenda, um dia Deus fez uma promessa, aliás, uma grande promessa, que iria enviar entre o povo um profeta nascido no meio dos seus irmãos, e que as pessoas deveriam dar ouvidos ao que este profeta iria falar. Já que estamos aqui no Êxodo, avance um pouco para Deuteronômio capítulo 18, eu quero fazer a leitura deste texto com você. Livro de Deuteronômio capítulo de número 18, se você observar, você vai perceber que até no Novo Testamento muito se falava de Moisés e de Elias. Quando, por exemplo, Jesus conta aquela parábola do rico e do Lázaro, quando aquele rico está no lugar de tormento, e ele roga ao pai Abraão que manda Lázaro ir molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua, quando ele se lembra que tem parentes na terra que precisavam ser avisados para que eles não fossem para aquele lugar de tormento, Abraão vai dizer: eles têm Moisés e os profetas. E quando eles falavam de Moisés, eles se referiam à lei de Moisés, aos escritos de Moisés. Quando, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 15, Zacarias está cumprindo o seu ofício sacerdotal, e lhe aparece um anjo dizendo que a sua mulher iria engravidar e daria à luz a um filho que deveria se chamar João. E este João viria nas virtudes de Elias, e iria converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Mas olha a referência que ele usa: Elias. Ele viria na virtude, no espírito de Elias. Jesus vai fazer menção a Moisés, porque foram as maiores influências de Israel na antiga aliança. Mas eu quero que você preste atenção, porque Deus está fazendo uma promessa. Capítulo 18 de Deuteronômio, eu quero ler com você a partir do verso 15. Está escrito assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A ele ouvireis. Aí no versículo 18 ele diz: eis que lhe suscitareis um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então o que Deus está dizendo? Olha, no meio de vocês, da nação, entre vocês, patrícios, eu vou levantar um profeta, e este profeta falará as palavras que eu colocar na sua boca, e é a ele que vocês devem ouvir. Então, Israel vai viver durante muitos anos a expectativa do surgimento deste profeta, o aparecimento deste que viria com as palavras de Deus em sua boca. O Isaías muito profetizou acerca deste profeta, quando ele tem aquela visão de um homem sendo castigado injustamente, sendo açoitado injustamente,
quando aquele homem que não tinha parecer e nem formosura, ele era agredido, mas ele não abria a boca. E entenda, desde esta promessa até os dias de Neemias, Israel vivia essa expectativa. Houve um período de 400 anos que Deus deixou de se comunicar com os israelitas através de profetas. Deus não enviou um mensageiro sequer, não levantou um homem. E Deus vai encerrar este período de silêncio quando Ele envia o profeta João Batista, que tem a missão de preparar ao Senhor o coração do povo. Então João vem pregando: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E a Escritura mostra que logo em seguida, enquanto João batizava nas águas do rio Jordão, Jesus vem ao seu encontro e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado por João nas águas do rio Jordão. E, como eu disse a você, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, ele vence o tentador. E então Jesus dá início ao seu ministério, quando em Nazaré, ele recebe o livro do profeta Isaías, lê diante da congregação, e depois de encerrar o livro e devolvê-lo ao ministro, Jesus vai dizer: hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos ouvidos. E Jesus vai ser rejeitado pelos nazarenos, e então ele vai para Galiléia, e em Cafarnaum Jesus começa a operar uma série de milagres. Jesus começa limpando leprosos, expulsando demônios, restaurando a vista dos cegos. E como eu disse a você, os milagres que Jesus opera vai abrir caminho para que uma grande multidão seguisse. E quando aquela multidão segue Jesus, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai a um alto monte. E ali Jesus começa então a proferir o seu mais conhecido sermão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por que eu falei tanto de Moisés e de Elias? Por que eu dei essa volta toda para voltar onde nós iniciamos? Entenda isso. No período em que Jesus viveu o seu ministério messiânico na terra, os escribas, os fariseus, os anciãos do templo, eles costumavam ler os escritos de Moisés. Eles faziam a exposição da lei mosaica. Muitos se falavam do profeta Elias, mas aquele profeta que Deus havia prometido já estava na terra. E a ordem que Deus havia dado é que quando este profeta falar, as pessoas teriam que dar ouvidos a ele. Então Jesus precisava deixar isso bem claro. E então ele chama Pedro, Tiago e João e vai a um monte. E naquele monte ele se transfigura, ficando com vestes resplandecentes. A sua vestimenta brilhava. E quando Marcos relata os fatos, ele diz que nem ainda o lavandeiro mais conhecido seria capaz de deixar uma roupa tão alva, tão brilhante como a roupa de Jesus estava. E nesta ocasião aparecem com Jesus dois profetas, Moisés e Elias. E diz a palavra que Pedro vai ficar tão impressionado, tão atemorizado, que ele vai dizer para Jesus: o Senhor não quer que façamos duas tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias? E é então que uma nuvem desce. E quando essa nuvem desce, algo significante vai acontecer. Eu quero que você vá comigo para Marcos capítulo 9.
Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Vamos fazer a leitura. Vamos ler o versículo 2. Você está com pressa? Eu não estou não. Então vamos tentar entender o negócio. Marcos capítulo 9, versículo 2. Está escrito assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Observe, Jesus tinha 12 discípulos, mas Pedro, Tiago e João, parece que tinham uma proximidade de Jesus. Quando você lê o texto onde Jesus vai para o Getsemane, para o horto, naquela madrugada de angústia, ele vai na companhia de Pedro, Tiago e João. Então, o Pedro, Tiago e João, eles vão ser, dos 11, porque Judas tirou a própria vida, as principais influências da igreja no primeiro século. Então, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para o monte, Jesus está querendo revelar alguma coisa a eles. Jesus está querendo mostrar algo que talvez eles ainda não sabiam, ou não tinham percebido. Então, olha o que vai acontecer, versículo de número 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falaram com Jesus. As duas principais influências da antiga aliança estão ali naquele monte onde estava Pedro, Tiago, João e Jesus. E Jesus levou os 3 ali, porque, como eu disse, queria revelar algo a eles. Agora olha o versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. A intenção de Pedro é agradá-los, talvez por estar impactado, por ver um homem ter a ciência que era o tão conhecido Moisés. Talvez ele se encheu de entusiasmo, porque ele viu que quem estava ali era o conhecido profeta Elias. Então ele diz: vamos fazer 3 tendas, 3 cabanas. Mas ele estava apavorado. Agora olha o 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Olha que coisa interessante. Está Moisés, Elias e Jesus. A nuvem desce. E quando a nuvem desceu, ouviu-se uma voz que dizia: É este o meu filho amado, é a ele que vocês devem ouvir. Mas estava Moisés, Elias e Jesus. E olha o que vai acontecer no versículo 8. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. O que Deus está querendo mostrar? Moisés veio, exerceu o seu ministério, cumpriu a sua missão, mas Moisés é finito, morreu. Elias veio, cumpriu sua missão, foi ungido de Deus, preparado para uma grande obra, cumpriu sua missão, mas também é finito, e Deus enviou Eliseu. Então, quando a nuvem desce, Moisés some, Elias some, e só ficou um. E é este um que Deus vai falar, é ele que vocês têm que ouvir. Ou seja, Moisés já passou, Elias já passou, e o profeta que eu havia prometido no passado, eis que é ele que está diante de vós. Sobrou Jesus. E aí a gente precisa parar e começar a pensar em algumas coisas a partir de já.
porque como nação de Israel, como judeus, como hebreus, eles tinham Moisés, eles tinham Elias, mas nós temos Jesus. Quando Jesus Cristo, ele cumpre a sua missão, a sua obra, ele morre, ele ressuscita, ele aparece aos discípulos que estavam reunidos no cenáculo, e ele vai dar uma missão a eles, ele vai designá-los. Primeiro ele diz: olha, vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, olha que coisa interessante, volte algumas páginas para o capítulo 28 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, e eu quero ler com você o versículo de número 18, Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que Moisés mandou, todas as coisas que Elias mandou, todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse o Senhor, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é a ordem que Jesus dá aos apóstolos? Vocês vão ensinar o que eu falei para vocês, o que vocês ouviram de mim. E aí, o que acontece hoje em dia? As pessoas muitas vezes falam do que Moisés falou, e entenda, eu não estou dizendo que é errado pregar Antigo Testamento, pregar sobre a lei, pregar sobre Elias, não me interprete mal. Paulo diz em Romanos 15:4, as coisas que antes foram escritas para o nosso ensino, foram escritas. Então, eu não acho um erro pregar acerca de um acontecimento, de um fato na antiga aliança. O problema é quando a ênfase é dada nos escritos de Moisés ou nas ações de Elias e geram no povo uma expectativa. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Elias foi em Sarepta de Sidom e encontrou uma viúva miserável e pediu pão e água. E aí a mulher disse: não tenho. E aí o Elias vai dizer para ela: olha, faz um bolo para mim, traz para fora, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela, azeite na botija, até o dia que o Senhor dê chuva. Os pregadores da atualidade usam este texto para dizer: faz primeiro para a obra, que Deus vai multiplicar o que você tem. E Jesus não mandou falar isso. Então, a igreja de Jesus Cristo precisa entender que os apóstolos que foram levantados pelo Cristo tinham a missão de ensinar o que Jesus mandou guardar, o que Jesus havia falado. Vá comigo para a carta aos Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo de número 1, e vamos fazer a leitura do versículo de número 1, olha o que o escritor vai escrever aos hebreus, aos judeus. Ele faz menção de duas épocas, dois tempos, passado, e ele diz que Deus antigamente falava de muitas maneiras, de muitos profetas aos pais, mas ele deixa bem claro que no presente, nos últimos dias, Deus se revelou de outra maneira. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, presta atenção,
havendo Deus antigamente, no passado, falado de várias maneiras, através dos profetas, a nós, nestes últimos dias, outro tempo, atualidade, tempo presente, ele diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então olha o que o escritor está dizendo, olha, lá no passado, Deus falava através de Moisés, Deus falava através de Elias, lá no passado Deus usou Ezequiel, lá no passado Deus usou Daniel, mas a nós, nestes últimos dias, Deus nos falou de um modo especial, Deus nos falou com poder, com autoridade. Por quê? Porque o verbo se fez carne, Deus nos falou através do seu Filho. Ou seja, parece que há uma diferença. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque nada pode ser mais importante para a igreja de Jesus do que aquilo que o dono do reino fala. Moisés falou, louvado seja Deus. Elias falou, louvado seja Deus. Isaías falou, louvado seja Deus. O pastor fulano de tal falou, glória a Deus. O pastor Rodrigo falou, não interessa. O que interessa é o que Jesus falou. E quando Mateus, então, faz questão de narrar aos judeus aquele glorioso discurso de Jesus, ele apresenta um cenário semelhante ao cenário de Êxodo 31, 18. Porque em Êxodo 31, 18, Moisés está no monte. E estando Moisés no monte, ele vai receber de Deus as tábuas da lei que foram escritas com o seu próprio dedo. Só que agora, não é Moisés que está no monte. Quem está no monte é o Filho. É o profeta mais aguardado da nação. E Jesus vai ao monte. A diferença de Jesus para Moisés é que Moisés sobe ao monte, mas ele tem que parar a uma certa distância, enquanto o povo ficava bem longe. Mas o propósito de Jesus foi reconciliar o homem com Deus. Então quando Jesus sobe ao monte, para transmitir a ordenança, para transmitir a constituição do reino de Deus, ele traz o povo para perto. O povo está perto. E então Jesus vai sentar-se como um juiz, como um legislador. E então ele começa a proferir o seu glorioso discurso. Eu queria fazer umas considerações importantes antes de nós entrarmos no texto. O Sermão do Monte, ele não está sendo direcionado a toda a multidão, apesar de todos ouvirem. O Sermão do Monte, ele é exclusivo, os ensinos de Jesus têm a direção, ou é direcionado aos seus discípulos. Porque entenda, o Sermão do Monte não contém palavras de salvação. O Sermão do Monte é para quem é salvo. Porque sobre o arrependimento, Jesus havia pregado no capítulo 4, versículo 17. Então entenda, o Sermão do Monte é para quem é crente. O Sermão do Monte é para quem quer fazer parte do reino. O Sermão do Monte é um conjunto de princípios que vão revelar aqueles que são súditos ao Senhor do reino. Então, vamos voltar lá para o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, porque eu quero fazer mais uma consideração aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 1, está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus
discípulos. Quando você olha o final do capítulo 7, você vai perceber que o texto diz que a multidão ficou maravilhada com o seu discurso. Porém, Jesus, conforme sugere o versículo 1, diz que os discípulos se aproximaram e ele abriu a boca e começou a ensiná-los. Agora, eu preciso que você entenda que a sociedade judaica daquela época tinha como exemplo de religiosidade os escribas e fariseus, homens que eram autoconfiantes, arrogantes, presunçosos, soberbos, que viviam a expectativa da manifestação do Messias, mas que esperavam deste Messias um governo, um reino externo, um governo militante, um governo político. Eles acreditavam que o Messias viria, esse era o conceito dos zelotes, para a fio de espada medir forças com o Império Romano, a fim de libertar os israelitas daquela opressão. Eles acreditavam que o Messias viria como um líder político que colocaria fim aos tributos que eram impostos a César e o Império Romano. Eles acreditavam num governo messiânico que viria para propor vingança, que viria para conquistar a fio de espada o poder da Galileia. Mas Jesus diz em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus vem, ele vem com um sermão, com um discurso que tem como alvo, tem como objetivo tocar o coração do homem. O resumo do Sermão do Monte trata-se da relação, primeiro, do homem consigo mesmo, segundo, do homem com Deus, terceiro, do homem com o seu semelhante, e quarto, do homem com a sociedade sem Deus. A ideia de Jesus é introduzir no coração dos seus ouvintes, a começar dos discípulos, os princípios que vão servir como o código de ética do seu reino. A intenção de Jesus, se você observar no capítulo 5, versículo 16, era fazer com que a vida daqueles 12 servisse de exemplo para aqueles que não pertencem ao seu reino. Então, Jesus já começa falando das bem-aventuranças, onde primeiro ele quer tratar a questão da relação que o homem tem consigo mesmo. Jesus começa, observe, versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele vai usar a palavra beatus, que no latim expressa a ideia de alegria divina e perfeita. A ideia de Jesus é mostrar que o bem-sucedido, que aquele que provoca alegria no coração de Deus, ele tem um conceito diferente do conceito da sociedade da época. Porque no reino externo, na justiça externa demonstrada pelos religiosos, eles se vangloriavam nas suas ações. A justiça externa que eles apresentavam eram vistas através de jejuns, de orações e de ofertas. Eles gostavam de aparecer e ser elogiados pelos homens. E Jesus vem com um conceito diferente.
dizendo que o bem-sucedido é aquele que é pobre de espírito. Em algumas traduções, está escrito que o bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. E aí a gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer com isso. O que é um pobre? Quando você lembra de um pobre, você lembra de alguém que é desprovido de recursos. Quando você lembra de um pobre, você lembra de alguém que constantemente necessita de amparo, de ajuda, de cuidados. O pobre é aquele que sabe que não tem condições de ir em muitos lugares onde os ricos vão. E Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que é pobre, mas não financeiramente. Aquele que é pobre, Jesus não está falando de poder aquisitivo. Jesus está falando, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Mas como assim, pastor? É aquele que chega diante de Deus e reconhece que não tem nada para oferecer. É aquele que chega diante de Deus reconhecendo as suas falhas, as suas limitações. Aquele que não carrega a soberba dos religiosos. É aquele que tem um conceito justo acerca de si. E quando ele chega num lugar como esse, ele percebe que dentro de si não existe muita coisa boa ou nada de bom para se oferecer a Deus. E aí você precisa entender que Jesus é tão inteligente que a ideia dele é mostrar para os seus ouvintes que eles precisam se esvaziar de si mesmos. Não faria sentido Jesus dizer bem-aventurados puros de coração, sem antes dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Aqueles que olham para si e percebem que precisa de ajuda, que precisa de socorro, e olhando para uma sociedade corrompida, ele entra num lugar como esse e entende que o melhor a fazer é se agarrar ao Senhor. Então a ideia de Jesus é ensiná-los a serem humildes, a não ter um conceito. Olha o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 3, está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Se você pegar uma NVT, a nova versão transformadora, o mesmo texto está traduzido da seguinte maneira: não se considerem melhores do que realmente são. O que Paulo está querendo mostrar para a igreja? Não exagerem no conceito que vocês têm de você. E se nós não tomarmos o devido cuidado, nós nos revestimos de uma autoridade que não temos. Nós somos criados numa cultura que nos dá poder de colocar Deus na parede e sair determinando uma série de coisas, e dar ordens em Deus como se Deus fosse o nosso servo. E Jesus está dizendo: olha, bem-aventurados aqueles que provocam a alegria em Deus, aqueles que são bem-sucedidos, são aqueles que reconhecem as suas misérias, que reconhecem as suas fraquezas, são aqueles que sabem que são limitados, e como pobres de espírito, eles sabem que precisam de Deus para tudo. Um dia, Jesus vai contar uma parábola quando ele estava diante daqueles homens que eram autoconfiantes. E, pastor, como assim? Quem é o autoconfiante? O autoconfiante é aquele que bate no peito e diz assim: ó, eu sei de onde Deus me tirou, foi Deus que me levantou. O autoconfiante, ele diz assim: ó, foi Deus que me deu esse dom, é através da minha vida que Deus faz isso aqui, é através da minha, Deus me usa, viu? Deus me usa, é através de mim que Deus vai operar, através de mim que Deus vai fazer. Então a pessoa apresenta uma justiça externa,
como se os seus atributos, como se os seus valores, como se os seus dons fosse algo que colocasse ela numa condição acima das outras pessoas. Jesus, ele conta a parábola de 2 homens que foram ao templo orar. Volta para Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo de número 18. Versículo de número 9. Está escrito assim. Lucas 18, 9. E disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Quem é que está ouvindo a parábola de Jesus? Aqueles que diziam, nós temos por pai Abraão. Aqueles que estavam apegados à religião. Aqueles homens que rejeitaram a pregação de Jesus, a pregação de João, porque eles não conseguiam enxergar a necessidade do arrependimento. Eram homens movidos pela religiosidade. O conceito de reino que eles tinham era a justiça própria. Eles precisavam cumprir aquele conjunto de regras para se sentirem melhor do que os outros. E aí Jesus vem com o seu reino enviando uma mensagem que tem o objetivo de tocar e transformar o caráter do homem. Então, ele apresenta esses 2 homens para confrontar os autoconfiantes. Aí veja o versículo 18. Aliás, 10. Capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Perceba que há uma arrogância e um contentamento das suas obras na oração do religioso. Ah, Senhor, olha, eu tenho muito a te agradecer, Senhor, porque eu não sou como esses caras. Eu não sou adúltero. Eu não sou roubador. Eu sou um cara do bem. Eu te agradeço porque eu não sou igual aquela turma da vizinhança, da rua de trás. Eu te agradeço porque eu não sou como os irmãos da outra igreja. Aí ele fala das suas virtudes. Olha o versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha, Senhor, olha, eu te agradeço porque, olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou amigo do pastor, eu varro a igreja quando acaba o culto. Olha, eu te agradeço porque eu estou sempre trazendo dinheiro para a igreja. Eu te agradeço porque eu sou uma das pessoas mais influentes. Então, a oração deste homem, ele se apresenta diante de Deus, ostentando as suas obras, falando de si mesmo, se exaltando. E aí Jesus vai contar a oração do publicano. Mas antes de nós irmos na oração do publicano, deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. O apóstolo Paulo enfrentava um problema grave na igreja de Corinto, porque as pessoas que recebiam da parte de Deus um dom, um talento, com a finalidade de produzir edificação na igreja de Cristo, eles usavam aquele talento para se exaltarem, para ostentarem. Então Paulo escreve aos Coríntios, deixa essa página marcada, só para a gente ganhar um tempinho, porque eu preciso ler isso com você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, olha o que está escrito no versículo de número 12. Diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, que se elogiam a si mesmos, mas este em se mede a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento.
Aí olha o versículo de número 17: aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, o Senhor tem um conceito acerca de mim, e Ele tem um conceito acerca de você, e você não é elogiado por aquilo que você pensa de você, porque às vezes nós achamos que somos bons, às vezes nós achamos que não, se não estivermos lá, as coisas não acontecem. Não, eu vou porque se eu não cantar, o culto parece que não é o mesmo. Não, eu vou porque se eu não pregar, a igreja não vai ser abençoada. E isso é bobagem. Então perceba, quando Jesus apresenta o primeiro homem que ora, é um homem que se apresenta a Deus falando das suas obras. Agora volta lá para Lucas capítulo 18, e eu quero que você leia comigo a oração do homem pobre de espírito, a oração do homem humilde, a oração de um homem que tem um conceito justo acerca de si. E se você tem um conceito justo acerca de você, então a sua oração tem que ser semelhante a dele, porque olha como ele vai orar. Capítulo 18, versículo de número 13, diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perceba que a oração deste publicano, ele reconhece que a sua vida é uma miséria, ele reconhece que a sua vida é vazia, ele se reconhece como pecador. Imagine se esse homem orasse dizendo: Senhor, eu sou um ladrão. Se esse homem orasse dizendo: Senhor, eu sou um adúltero, eu não jejuo como o fariseu, eu não dou os dízimos de tudo quanto possuo, como diz o fariseu. Olha, eu sou um homem depravado, imoral, indecente. Acredite, a oração deste homem teria sido mais agradável a Deus do que a oração do religioso, porque a palavra de Deus diz que Deus se agrada do coração sincero. E aí você precisa parar e pensar que Deus conhece a sua vida antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele sabe quais são as motivações do seu coração, sabe qual é a sua necessidade, sabe o que você busca. E às vezes nós chegamos num lugar como esse e deveríamos mostrar a Deus a consciência da nossa pobreza espiritual, da nossa miséria espiritual. Mas o que nós fazemos? Nós pedimos carro, nós pedimos casa, nós pedimos bens, nós pedimos tantas coisas, e a vida continua vazia, aquela carência de Deus continua. E olha como é que Jesus vai concluir essa parábola, versículo 14: digo-vos que este pobre de espírito desceu justificado para a sua casa. Por que ele desceu justificado para a sua casa? Porque a sua justiça era interna, porque ele entendeu que o seu problema é no seu coração, porque ele entendeu que diante da presença de Deus, ele tinha que confessar suas misérias. Ele se agarra em Deus falando: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Então Jesus vai dizer: este desceu justificado para a sua casa, e não aquele religioso, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha o que Jesus está ensinando. Aquele que acha que é rico, se você se lembrar de Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor manda João escrever a carta à igreja de Laodiceia, você vai perceber que a igreja tinha um conceito de si, pois eles diziam: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas aí Jesus vai dizer: mas vocês não sabem que és os desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então o conceito que eles tinham é um, mas a realidade que Deus via era outra.
E aí você deve entender o porquê que Jesus está falando que bem-aventurado é o pobre de espírito. Bem-aventurado é aquele que reconhece que tem carências espirituais. Bem-aventurado é aquele que é humilde, que reconhece que precisa de um socorro, que precisa de uma ajuda. Porque quando ele procede de tal maneira, com sinceridade no coração, ele está dizendo: Senhor, eu preciso das tuas riquezas. Só o Senhor pode saciar a minha necessidade. Eu chego aqui sabendo que eu sou um miserável, eu me agarro ao Senhor porque eu sei que só o Senhor pode me trazer aquilo que eu necessito para ser um homem rico da presença de Deus. Agora, o cara chega na igreja, parecendo Deus, se achando mais importante que todo mundo, se achando a última Coca-Cola do deserto. Deus mostra através dessa palavra que esse não é justificado, que a justiça dele é externa. Então o cara canta, não é para adorar a Deus, ele canta para as pessoas dar um tapinha no ombro e falar: que voz maravilhosa. Então ele prega, não é para promover ou produzir edificação à igreja, não é para alcançar os perdidos, não. Ele prega para que as pessoas dizem: olha, Deus falou comigo através da sua pregação. Ele prega para as pessoas ir lá e comentar e falar um monte de coisas boas ao seu respeito. Não é esse o caminho, irmão. Então Jesus, ele começa tratando o coração do homem, dizendo: olha, quanto mais vazio você estiver de si mesmo, mais cheio você estará de Deus. Ó, ele começa o sermão do monte, ele prepara o coração dos caras. Talvez você ainda não entendeu, mas a pessoa que mais atrapalha a sua caminhada com Deus é você. Você e as suas vaidades, você e o seu orgulho, você e os seus caprichos, você e seus interesses. Então Jesus ensina que o homem tem que ser pobre de espírito, humilde de espírito. E qual é a recompensa? Deles é o reino de Deus. Ou seja, não dá para fazer parte do reino de outra maneira. Não dá para ser bem-aventurado de outra maneira. Qual é o maior exemplo que nós podemos dar? O próprio Jesus. Você lembra da carta de Paulo aos Filipenses? No capítulo 2, versículo 3, eu cito esse texto quase em todo o culto, mas hoje eu quero ler com você. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, olha o que Paulo escreveu: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha como é paradoxal. Olha como Paulo contradiz a cultura do mundo, porque as pessoas vivem para superar as outras, as pessoas querem fazer para mostrar que são melhores, as pessoas querem agir com a intenção de provar que é bom, provar que faz. Então Paulo diz: olha, não faça nada por contenda, por disputa, pelo seu ego, não faça nada por vanglória, para as pessoas ficarem falando bem de você, mas façam por humildade. Aí ele diz no versículo de número 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, olha a humildade de Jesus, entenda: Verbo que se fez carne, pão vivo que desceu do céu, a água da rocha, a pedra que os edificadores rejeitaram, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz que ilumina os homens. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Jesus, Ele tem todos os atributos de Deus, porque Ele é o Senhor, o único que poderia chegar na terra e dizer: ninguém é como eu,
eu estou acima de todos, eu sou melhor que todos, eu nunca pequei, eu sou perfeito. Mas olha o que ele faz, versículo de número 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas, para viver como um homem, como eu e você. Ele abriu mão de tudo. Isso é humildade. As pessoas, elas reivindicavam os seus direitos, as pessoas disputavam o poder. Jesus abria mão de tudo, abriu mão das suas prerrogativas, sendo obediente até a morte. Agora olha a consequência, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus começa o discurso, vamos voltar lá para Mateus capítulo 5, para a gente concluir. Jesus começa esse discurso, preparando o coração dos discípulos, para aquilo que ele falaria em seguida. Então perceba, são 8 as bem-aventuranças, só que tudo começa quando o homem reconhece quem ele é diante de Deus. E quando nós chegamos na presença de Deus, num lugar como esse, é aqui que nós temos que revelar a nossa humildade, ou a nossa pobreza espiritual, as necessidades que temos, como nós precisamos de uma intervenção diária de Deus na nossa vida, como nós oramos, e como um pobre que trabalha e se esforça para trazer o seu sustento para a sua casa, nós oramos, buscamos a Deus, esperando a manifestação do seu poder em nosso favor, e nos alimentamos, mas nós somos tão pobres que nós queremos mais, e queremos mais, e buscamos mais, e buscamos mais, e buscamos mais, porque acreditamos que é Ele que vai transformar o nosso ser. Então Jesus começa assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para quem é humilde. O reino dos céus é para quem reconhece diante de Deus as suas fraquezas, as suas limitações, as suas dificuldades. O reino dos céus é para quem chega diante de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu como pobre, eu vim aqui porque eu necessito do seu socorro. Só o Senhor pode suprir a minha carência. Então, a primeira beatitude, a primeira alegria divina e perfeita, a primeira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é que Deus quer que eu seja? O que é que Deus quer que você seja a partir de agora? Pobre de espírito. Vai sair vendendo casa, carro que você tem para ficar sem nada, não. Porque é pobre de espírito. Deus quer olhar para dentro de você e entender que você entendeu a mensagem, que você depende totalmente de Deus para tudo. É isso que Deus quer. Vamos ficar todos de pé, por favor.